Moçada, gente querida, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao estudo do Apocalipse, o nosso desafio, um capítulo por vez, de capítulo em capítulo, vamos estudar todo o livro do Apocalipse em nome de Jesus. E você é o nosso convidado especial e é óbvio, nós vamos começar a partir do capítulo 1. E tudo nasceu aí nesse período de pandemia, que o pessoal aí, pastor, vamos estudar junto, e a gente começou a estudar o Apocalipse, e o negócio foi tomando forma e acabou que muitas dessas lives se perderam, razão pela qual estamos gravando aqui para você aproveitar ao máximo e compartilhar aqui no YouTube para a galera esse estudo do Apocalipse. Vem comigo, vamos começar no capítulo 1, em nome de Jesus, fecha os seus olhos e vamos orar pedindo ao Papai do Céu iluminação para compreender a sua palavra. Apocalipse capítulo 1, Deus eterno, obrigado por este amigo, esta amiga que está conectado conosco agora, ilumina-nos para a compreensão deste livro, que na verdade é a revelação de Jesus Cristo. Que Jesus esteja se revelando a cada um de nós agora. Em nome dele nós te pedimos. Amém e amém. Vamos em frente, obviamente, Apocalipse aberto, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Moçada, vamos usar um processo introdutório aqui para compreender o livro do Apocalipse e não cair diretamente nos versos sem antes te dar aqui um contexto geral para depois indo mastigando aqui, mastigarmos juntos texto por texto para devorarmos esse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Primeiro, coloca no teu rosto aí 3 lentes para a compreensão do livro do Apocalipse. Lentes que você também usa para entender o livro de Daniel. Lente número 1, Jesus é o centro do livro. Você vai ver um monte de besta, de dragão, disso e daquilo, que sobe animais terríveis aqui, muita opressão do povo de Deus e cenas aqui estranhas de destruição e tudo mais. Mas o foco do livro não é nada disso. O foco do livro é Jesus Cristo e que você tenha um encontro extraordinário com ele através desse estudo. Ponto número 1, lente número 1, para você enxergar o livro do Apocalipse adequadamente. Jesus é o centro. O ponto número 2 é que tem uma repetição constante, mas cada vez que ela se repete, ela é repetida de modo ampliado. Ou seja, número 2, uma repetição que se amplia. Mais ou menos assim, capítulo 1 fala sobre o notebook. Capítulo 2, o notebook com detalhe a mais, agora o relógio. Capítulo 3, o notebook, o relógio e a mesa. Cada vez que repete, repete dando um detalhe a mais. É uma beleza estudar esse livro. Desafio você. Vamos em frente. Terceira lente, pastor, qual que é? Primeiro, Jesus é o centro. Segundo, repetição que se amplia. Terceiro, prazos determinados. Tá cheio de prazos aqui. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 42 meses, 3 anos e meio, 1.335 dias. São prazos que são dados aqui, tempos estabelecidos que a gente só vê claramente lá no livro de Daniel e agora aqui no livro de Apocalipse. É uma riqueza esse livro. Vem comigo, vamos viajar nas páginas da revelação. Existem 3 tipos de interpretação profética. Número 1, historicistas. Os historicistas, eles veem o acontecimento, o cumprimento da profecia ao longo da história. Ou seja, nós apanhamos o passado, tem elementos que estão no presente e tem coisas que ainda vão acontecer. Então, a análise historicista do livro do Apocalipse faz-nos entender que tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que ainda ocorrerão, ou seja, é o agir de Deus ao longo da história. Aproveito para te desafiar a enxergar o agir de Deus no teu passado, no teu presente e acreditar que no futuro ele vai continuar conduzindo a sua vida em nome de Jesus Cristo. O preterista é o indivíduo que vê tudo no passado, não tem nada acontecendo agora, tudo isso já aconteceu. E o futurista está dizendo que tudo ainda vai acontecer. Nossa interpretação como adventistas é exatamente analisar o livro do Apocalipse como coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Exatamente o agir de Deus na nossa vida. Tem coisas que Deus já fez por você, tem coisas que Deus faz por você e tem coisas que Ele ainda fará.
E se eu for preterista, então estou só no agir de Deus no passado. Se eu for futurista, é o agir de Deus só no futuro. Mas nós verificamos o agir de Deus ao longo de toda a história. É a abordagem do Apocalipse. Aliás, tem um pequeno Apocalipse, um pequeno Daniel, lá no Sermão do Monte das Oliveiras. Não é o sermão lá do monte lá das Bem-aventuranças, não. Eu estou falando do Sermão do Olivete, quando Jesus falou lá os princípios das dores, aquela questão toda, guerra, terremoto e todas aquelas coisas. Ali parece um pequeno Apocalipse no discurso da semana em que Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas vamos em frente. A gente precisa estudar as profecias, porque é um modo de se perceber que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, moçada. Através das profecias, percebemos o controle de Deus na história. E eu quero que você entenda que Deus também, se você quiser, está no controle da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E as profecias são importantes e a gente pesca aqui alguns textos assim bem extraordinários. Por exemplo, Provérbios capítulo 29, verso 18, diz que não havendo profecia o povo se corrompe. E por que você tem que estudar as profecias do Apocalipse? Para que não haja um corromper da nossa parte. Não queremos ninguém corrompido, mas todos fiéis a Jesus Cristo. Diga amém aí, meu filho. Por que nós estudamos a profecia? Porque Amós, capítulo 3, verso 7, diz que Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que isso significa? Tudo que Deus vai fazer no futuro já está revelado para a gente aqui no livro do Apocalipse. Deus mesmo conta para você o que vai acontecer no futuro. E aí, você ainda absorve um texto maravilhoso, que é 2 Crônicas 20, verso 20. Acompanha aí, diz assim: crede em vosso Deus e estareis seguro. Crede em vossos profetas e prosperareis. Ou seja, tem prosperidade para você, tem segurança para você, através das profecias apresentadas aqui no livro do Apocalipse. Se você crê nisso, deixa o seu coração aberto e vamos em frente. Você vai perceber que diversas vezes no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Cordeiro. Diversas vezes, para ser mais direto, 29 vezes Jesus é apontado como Cordeiro. Ei, por que Jesus é apontado como Cordeiro? Porque o cenário do Apocalipse é construído em cima do santuário. O santuário revelado lá no Velho Testamento e falado de modo tão enfático por Paulo na carta aos Hebreus. Paulo é o provável autor. Jesus é evidenciado como Cordeiro. Isso é muito significativo. Quando Jesus foi ser batizado nas águas do Rio Jordão, João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro cuja morte está prevista desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, morrendo por mim e por você. Aqui está evidenciado no livro do Apocalipse como sendo de fato o personagem central. E o Cordeiro também funcionou de um modo muito eficaz lá no tempo do Êxodo. Você se lembra? Quando o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, o sangue do Cordeiro Pascual havia sido colocado nos umbrais da porta e quando o anjo destruidor passou para executar a 10ª praga, a morte geral dos primogênitos do Egito, o anjo passa e a porta que estava manchada pelo sangue do Cordeiro, essa porta não recebeu morte. Sabe o que isso significa? Que se o Cordeiro hoje manchar a porta do seu coração, uma vez que você aceite o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, quando a destruição abater este mundo, conforme anunciada no livro do Apocalipse, se o teu coração está lavado pelo sangue de Jesus, a destruição não alcançará você. Muito pelo contrário, o que vai alcançar você é a vida eterna em Cristo Jesus. Receba o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus aí no seu coração hoje, meu filho. Deixa esse coração aberto, pelo amor de Deus, porque aí vai haver vitória. A profetisa disse, no Testemunho para Ministros, que é um livro que ela escreveu na página 114 e 115, que nós experimentaríamos um reavivamento ao estudarmos o livro do Apocalipse. Meu desejo que a sua vida seja reavivada em nome de Jesus Cristo. Mesmo porque ela continua dizendo na página 116 do mesmo livro que a história vai se repetir. O que aconteceu em Daniel vai se repetir no final dos tempos e que está explícito no livro do Apocalipse também. Quer saber o que vai acontecer? Estuda, meu filho, estuda o livro de Daniel, estuda o livro do Apocalipse, porque a história vai se repetir.
As profecias trazem-nos uma firmeza para nós não nos corrompermos. E ela está trazendo prosperidade ao povo de Deus. Crede em vossos profetas e prosperareis. A revelação é o tema do livro. O Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? De Jesus Cristo, personagem central do livro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz no verso que nós lemos que João foi notificado. Esse notificado, a palavra original, conduz-nos uma notificação, a compreensão, conduz-nos à compreensão de que a notificação foi feita por intermédio de sinais. Isso mesmo. Símbolos foram dados para João. Sabe o que isso significa? Que o Apocalipse é um livro escrito em símbolos, mas o significado de cada símbolo é dado pela própria palavra de Deus. Vamos em frente. Já falei para você que tudo ocorre no cenário do santuário celestial e uma tabelinha muito abençoada. Quando a gente joga futebol e não é fominha, eu espero que você que joga futebol não seja fominha, igual o meu câmera que está aqui, super fominha de futebol. Aqui, quando você joga futebol tem que tocar a bola, passar a bola. Passar a bola é passar a mensagem. Se você não passa a mensagem adiante, tu é fominha do evangelho, irmão. Tu quer as coisas só para você. O próprio Deus entra numa cadeia de processo de transmissão. Ele passou para Jesus, Jesus passou para o anjo para João, João às igrejas, está aqui conosco para a gente passar adiante. Para de ser fominha e ficar com pão só para você. Divide esse pão. É igual na partida de futebol. Tu tem que tocar a bola, meu irmão, para o time funcionar. Então, o evangelho, estamos aqui diante da perspectiva de tocarmos, de passarmos adiante, não sermos fominha, não guardar o pão só pra gente. Passa adiante em nome de Jesus, porque é uma bênção. A Bíblia chama de feliz o homem que lê, que ouve, que estuda a palavra. Sabe o que isso significa? Que é uma bênção para a vida daquele que entra em contato com a palavra de Deus. Em especial o livro do Apocalipse, pelas razões que nós já citamos para você. Então vem ser feliz, meu filho, vem ser bem-aventurado, vem estudar. O verso 3 aponta isso, ó. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem as palavras e guardam as coisas que estão escritas. Filho, vem ser feliz, vem ouvir, vem ler e pelo poder do Espírito Santo vem guardar em uma novidade de vida, porque quando você passar a fazer o que Deus te revela, então a sua vida vai estar sendo transformada em nome de Jesus. O verso 4 apresenta para onde João endereçou a carta do Apocalipse, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante. Exatamente a sequência da rota de viagem naquela época por essa estrada conduzia-nos exatamente a essa sequência. Quem pegava a rota comercial passava por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Exatamente a mesma sequência. Aliás, 7 igrejas é o que você vai ver. 7 selos, 7 trombetas, você vai ver 7 lâmpadas, você vai ver 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 olhos, você vai ver 7 trovões, você vai ver 7 coroas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis, 7 bem... Eita, quanto 7 tem dentro do livro do Apocalipse! Por que 7, bonitão, lindona? É o número de Deus, é a perspectiva da perfeição. O dia do Senhor também é o 7º dia, porque as coisas de Deus giram em torno do número 7. Ele construiu a semana em 7 dias, abençoou o 7º dia e ele revelou as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Isso tudo é uma revelação perfeita de Deus, porque dentro da numerologia bíblica, 7 é número de perfeição. O homem foi criado no 6º dia. Sabe o que isso significa? Que só há perfeição em você quando você está colado com o 7, que é Deus. Porque por nós mesmos nós não somos perfeitos. 6 é número de homem. Mas quando nós estamos colados com Deus, com aquele que é 7, com aquele que é perfeito, então diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Vamos em frente. Você tem aqui também acerca do Cordeiro. Eu não te falei que o Cordeiro é o personagem principal? E dentro dessa perspectiva de 7, moçada, olha só que coisa linda. Existem 7 revelações da natureza e da obra do Cordeiro. É pressão, irmão. Olha aí, o Cordeiro de Deus. 7 coisas sobre a natureza e a obra do Cordeiro. É apresentado o sangue do Cordeiro,
é apresentado o livro da vida do Cordeiro, é apresentado os apóstolos do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, o trono do Cordeiro e a ira do Cordeiro. 7 coisas sobre o Cordeiro estão evidenciadas aqui no livro de Apocalipse. Viaja comigo, bebê. Viaja comigo que você vai ver quantas coisas interessantes existem no livro do Apocalipse. O João é o discípulo amado. A biografia dispensa. Você percebe esse discípulo amado encostando no peito de Jesus em momentos decisivos na história dos discípulos junto com Cristo nessa terra. Ele é o autor do livro. Livro este que foi escrito aproximadamente ali em torno do ano 100 depois de Cristo. E qual que é a mensagem de saudação na abertura? Simples e poderosa. O verso 4 diz exatamente assim, Apocalipse capítulo 1, verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Olha a mensagem, graça e paz. Eita, que mensagem maravilhosa, especialmente nesses dias. Graça é o método que Deus usa para nos salvar. Nós não nos salvamos por aquilo que a gente faz, nós nos salvamos por aquilo que Jesus fez. Não são os meus méritos, são os méritos de Cristo que, outorgados a mim, me proporcionam a salvação. Eu devo muito e o único jeito de ter esta dívida saldada é se alguém pagar para mim a dívida que tenho, porque eu não tenho condições de saldar a dívida. Jesus paga o preço na cruz, não me cobra nada por isso. A salvação é pela graça, mas não é de graça. É pela graça porque não é de graça, pastor, se é pela graça. Não é de graça porque o preço foi alto. Foi a morte do Filho de Deus. Só que esse preço foi pago e para mim é pela graça. Porque o preço foi pago, não é de graça, mas é pela graça. O preço foi alto e foi a morte do Filho de Deus, que não vai valer de nada se você não aceitar. Graça. Tem muita gente que quer pagar pela salvação, especialmente porque a gente vive num contexto onde nada hoje em dia é de graça, né? A gente desconfia quando alguma coisa é de graça. E quando você recebe alguma coisa de alguém, você fica até meio assustado. E o que ele está querendo? Quais são as intenções dele? E aí você ainda pergunta assim, quanto que eu te devo? Quanto que eu te devo? Filho, você não deve porque você não tem como pagar. É de graça. E não desconfie, se entregue. Jesus fez esse sacrifício para você. Não é porque você merece, não. Não é porque eu mereço, não. Ele fez porque a gente precisa. Ou seja, olhando para a nossa situação, ele percebeu que precisamos da salvação, pagou a conta e você só tem que aceitar. Quando você aceita, no seu coração, o resultado é a paz. Paz que ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Tem de bom ânimo. Ou seja, Deus nos dá a sua paz. Essa paz, ela excede todo entendimento. O mundo está desabando com a pandemia, você está desabando com desemprego, você está desabando com câncer que bateu na tua porta, alguém está perturbando, você foi assaltado, o mundo está desabando, mas semelhante a Jesus, estava sendo crucificado, estava em paz, estava sendo perseguido, estava em paz, estava sendo humilhado, estava em paz, chicoteado, estava em paz, preso, estava em paz, rasgaram as suas vestes, lançaram sortes sobre ela e ele continuava em paz. O que é isso? É paz que excede todo entendimento. É paz por saber nas mãos de quem se encontra. Ele estava sendo oprimido pelos romanos, mas ele não estava nas mãos dos romanos. Ele estava nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Você está sendo oprimido hoje por uma pandemia, você está sendo oprimido hoje pelo desemprego, pela situação financeira, mas você não está nas mãos da pandemia, você não está nas mãos do caos financeiro, você está nas mãos de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a mensagem do Apocalipse para você é simples, meu filho. Graça e paz. Fica tranquilo, porque Jesus pagou o preço, tenha paz no seu coração, porque a gente vai passar por essa situação difícil por uma única questão, porque as coisas antes de melhorar, às vezes pioram, igual a reforma da tua casa. Antes dela ficar lindona, tu quebra tudo, é uma poeirada, uma desarrumação, é um inferno. Depois vira o teu cantinho gostoso, super confortável. Passa pelo caos para chegar ao estado bom.
a salvação vai ser pelo mesmo processo. Estamos experimentando o caos agora, mas daqui a pouco o estabelecimento, o Apocalipse revela-nos isso. E a gente vai estar aprendendo ao estudar esse livro. É maravilhoso como Jesus se revela no Apocalipse, a Trindade, aquele que é, que era e que há de vir. Está aqui. É a mesma terminologia usada para o grande Eu Sou, que se apresentou para Moisés na sarça ardente. O Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e que há de vir. Ele está dizendo para você graça e paz. Na sequência, vem os 7 Espíritos. Ele está dizendo para você graça e paz. Pastor, por que 7? Já te expliquei. 7 é número de plenitude. E por que 7 revelado em relação ao Espírito Santo? Simples, lindão. Quando você pega o livro de Isaías, no capítulo 11, olha só que coisa extraordinária. O capítulo 11 de Isaías, o verso 2, olha o que diz. 7 características do Espírito Santo. Diz assim, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Número 1, Espírito do Senhor. 2, Espírito de sabedoria. 3, de entendimento. 4, de conselho. 5, de fortaleza. 6, espírito de conhecimento. 7, espírito de temor do Senhor. 7 características do Espírito Santo que repousa sobre o Messias, o Espírito Santo que faz parte da Trindade e é a saudação da Trindade para você. O que Deus o Pai deseja para você? Graça e paz. A paz é resultante da graça salvadora de Jesus Cristo. Eu estava perdido e Ele me salvou. Tenho paz. Aí o Espírito Santo, em sua plenitude, 7 Espíritos, diz também a mesma coisa, graça e paz. E depois vem Jesus Cristo, que é chamado de fiel testemunha. Aí, complicado hoje confiar em ser humano para ser testemunha, raça de mentiroso. Ô, gente mentirosa tal de ser humano, mas Jesus você pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, a gente pode e deve confiar, porque Ele é uma testemunha verdadeira. Ele não é aquele que empenha a tua palavra aqui e muda ali. O que Ele falou está falado. Ele declarou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará, porque Ele é fiel testemunha. Se ligou nisso aí? Ele é fiel testemunha. Apocalipse 1, verso 5. Eu sei que você, de repente, já foi traído por alguém. Eu sei que alguém já puxou o seu tapete, fala mal de você pelas costas, mas esquece isso. Você tem alguém que você pode confiar. Tu conta teus segredos hoje para alguém ficar na mão da pessoa. E, de repente, até a pessoa te ameaça com as verdades que sabe a teu respeito. Mas Jesus sabe tudo sobre você, não te ameaça com isso, não te entrega para ninguém, nele você pode confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, nele você pode confiar, beleza? E aí você vê que ele é primogênito, a palavra é protótokos, é a palavra do grego, mas se você não decorar não tem problema não, tá aí à disposição, ele é primogênito dos mortos. Pastor, primogênito não é o filho mais velho? É o filho mais velho, mas também tem o significado de superioridade, tem o significado de escolhido, excelência, supremacia, dignidade e importância. Jesus é o mais importante dentre aqueles que já passaram pela morte, por isso o primogênito dos mortos. Não foi o primeiro a ressuscitar, mas foi o mais importante que ressuscitou, porque ele recuperou o domínio deste mundo, porque o príncipe era Satanás, ele recuperou o domínio deste mundo. Mais à frente você vai entender o que eu estou te falando, e no estudo de outros capítulos que veremos mais adiante. Ele recupera o domínio desse mundo, ele toma a chave da morte e do inferno, e ele comparece diante do Pai. O Desejado de Todas as Nações, na página 754, diz assim: Cristo ressurgiu dos mortos como primícia dos que dormem. Lembra da festa das primícias lá do povo de Israel? O que era a festa das primícias? Os caras pegavam os primeiros grãos amadurecidos e levavam no templo para oferecê-lo lá para a glória de Deus. Depois que oferecia os primeiros grãos, é que estava liberado a colheita dos demais. A colheita só acontecia quando os grãos primeiros, as festas das primícias, o primogênito dos grãos era oferecido lá no santuário. Aí liberava a colheita. Jesus é o primogênito dos mortos, a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou uma galera junto com ele. O Evangelho de São Mateus mostra isso, vamos estudar isso um pouco mais à frente. E ele levou esse pessoal que ressuscitou junto com ele para o céu, junto com ele, como primícia da colheita.
Ou seja, assim como a primícia era apresentada no templo, indicando que existia mais coisa a ser colhida, ele levou a primícia da ressurreição para o céu, apresentou ao Pai e disse, ó, tem mais gente para ressuscitar lá embaixo. Então, quando eu voltar, eu vou levantar todo mundo que morreu crendo em meu nome. Porque lá embaixo, Pai, eu disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele apresentou a primícia dos que dormem. Olha só como é que a Bíblia é maravilhosa. E diante disso, era representado o molho movido, que é exatamente aquilo que era celebrado lá no santuário. Era aquele primogênito da colheita, aquela coisa, era chamado de molho movido, aqueles grãos apresentados, ok? Por mais de 1000 anos, essa simbólica cerimônia foi realizada no povo de Israel, e isso aí teve o seu cumprimento na morte, ressurreição de Jesus Cristo diante de tudo isso daí. Vamos avançar, porque isso aqui dava uma semana de oração, o primogênito dos mortos, fiel testemunha. Se a gente fosse gastar para cada característica de Jesus, a gente ia gastar uma vigília, ia fazer uma vigília aqui, meu irmão. Príncipe dos reis na terra. Lembra que eu te falei que o domínio deste mundo estava em Satanás, o príncipe deste mundo? Mateus capítulo 4, verso 9... e João capítulo 14, verso 30, isso eu tenho que ler. Abre a Bíblia aí, filhão. Mateus capítulo 4, abre a Bíblia aí, abre a Bíblia, menino. Mateus, cansa não, bebê, cansa não, cansa não. Mateus capítulo 4, vamos para a revelação. Mateus capítulo 4, vem cá, Mateuzinho, chega aqui. Pronto, agarrou aqui a folha da minha Bíblia, mas eu achei, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 9, olha que verso poderoso. Diz assim, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. É o diabo falando para Jesus na tentação. Eu vou te dar tudo. Ele é dono do mundo, né? É o príncipe do mundo. Agora, olha o que diz João 14, não é difícil de achar. João 14, dá um pulo lá, é o 4º livro dos evangelhos. Lá no capítulo 14, se liga aí, verso 30, 14, verso 30, leio a palavra do Senhor, diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aí Jesus disse que Satanás era o príncipe deste mundo, mas acontece que Jesus, em Daniel, capítulo 12, verso 1, ele é chamado de Miguel, ou seja, o grande príncipe. Ele é o grande príncipe. O diabo conquista, derruba Adão com a tentação, vem Jesus, o segundo Adão, e para vencer o príncipe deste mundo, que se tornou príncipe deste mundo por causa da queda do Adão, que era o príncipe original. E Jesus veio com o segundo Adão para tomar as chaves deste mundo. E na cruz do Calvário, ele retoma tudo isso daí em nome de Jesus. Adão deveria reinar em sujeição a Cristo, entregou nas mãos de Satanás isso daí, só que Jesus tomou de volta com a vitória na cruz do Calvário. O príncipe do céu, Miguel, Daniel 12, verso 1, veio entre o povo, o maior dom de Deus fora concedido ao mundo. O príncipe do céu estava, o verbo se fez carne e habitou entre nós, glória a Deus por isso. Regozijo aos instruídos, desvendar-se-ia os mistérios mais profundos que os que já haviam penetrado, era a revelação de Jesus em meio aos seres humanos. E aí vem a outras características de Jesus, aquele que nos ama, que em seu sangue nos lavou os pecados, enfim, aí vai sendo atribuição em cima de atribuição, os títulos de Jesus Cristo, e o desejado de todas as nações, na página 21, fala assim, em Cristo se acham ligadas a família do céu e da terra. Isso aqui eu estou te dizendo agora em função da característica, porque ele declara, aquele que nos ama, Jesus é aquele que nos ama. Ei, você que está se sentindo sem amor, você que está se sentindo mal amado, desvalorizado, o Apocalipse apresenta o Jesus que te ama, aquele que te ama, que em seu sangue nos libertou dos pecados. Ei, ele te ama tanto que ficou nele ligadas a família do céu e da terra. Cristo tem marcas nas mãos que nunca mais deixarão de existir. Cristo é glorificado, é o nosso irmão, a terra, o próprio campo que Satanás reclamou como seu,
será não apenas redimido, mas exaltado. Na página 21 diz que nós somos tão amados, mas tão amados, dá indicação de que nós somos tão importantes para Deus, que esse mundo, quando Jesus fizer nele nova todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, apresentado na página 21 do Desejado de Todas as Nações. Na página 22 fala sobre o poder de Cristo, que nós vamos vencer através do poder de Cristo, o inimigo e todas essas coisas. Enfim, você é amado de Deus, você é amado de Deus. O fato do Cristo ter assumido a forma humana, vir habitar entre nós, conforme diz o Evangelho de São João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato dele carregar agora por toda a eternidade esse corpo que ele assumiu e as marcas dos cravos nas mãos, isso significa que você é muito amado. Ei, não acredita que você não tem valor. Não acredita na conversa fiada que você não vale nada. Não acredita no papo furado de que você não é importante, de que Deus descartou você, de que Deus não ama você, de que Deus não nota você. Você é importante, meu filho. Até o cabelo da sua cabeça e todo ele é contado. A gente vale muito mais se Deus cuida do pardal, se Deus cuida do lírio do campo, se Deus cuida da sua criação, quanto mais de nós que somos a imagem e semelhança dele, ao ponto de Jesus vir aqui morrer na cruz do Calvário. Põe na tua cabeça que você é amado de Deus. O diabo é que está dizendo que você foi abandonado, que Deus não liga para você, que Deus não se importa contigo, que Deus não cuida de você. Mentira. Ele é o pai da mentira. Deus te ama demais, demais da conta. E aí você percebe que mais uma característica é atribuída aqui no livro do Apocalipse capítulo 1. É dito que ele não vai fazer reis e sacerdotes. Nossa, você vai participar como corregente no reino de Deus. Você vai ajudar o governo divino, é o que está sendo dito aqui. Nós seremos sacerdotes de Deus. Vamos estudar isso aí um pouco mais à frente. Sabe o que significa? Que Deus tira a gente aqui, ó, da ralé que o pecado nos colocou e nos exalta. Que Ele nos coloca em grande valor e estima. É o que Deus faz com seus filhos. Pega a gente aqui embaixo e coloca a gente lá em cima. É o que Deus quer fazer contigo, meu irmão. O plano de Deus para a nossa vida é muito top. O sacerdote tem como função principal interceder. Você é sacerdote de Deus quando você abraça o Evangelho. Deus te constitui intercessor. Por isso que a gente faz tanta oração intercessória, oramos uns pelos outros, porque Deus nos deu esse privilégio de orarmos uns pelos outros. Pensa nisso com carinho, querido. E aí, você tem uma promessa extraordinária no capítulo 1, no verso 7, que diz: eis que venho com as nuvens e todo olho verá. A promessa de Jesus é apresentada mais de 300 vezes, cerca de 318 vezes aproximadamente no Novo Testamento, mais de 1.500 vezes ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Ele vai voltar, se ele falou, está falado. Todo olho verá, será uma volta visível. Em algum momento nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, mas é a promessa para aqueles que aceitaram a graça e vivem na paz. Quem recebeu a graça, quem aceitou o sacrifício de Cristo, encontrou a paz no seu coração, Ele, Jesus, vai vir nos buscar. É a promessa que Ele fez. E não vai ser alguma coisa secreta. Vai ser como um ladrão, mas em caráter de surpresa, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas não vai ser de modo secreto, é visível, com grande clangor de trombeta, milhares e milhares de anjos e coisas extraordinárias acontecerão, que vamos estudar nos capítulos mais adiante. Agora, observa, eis que venho. Ah, pastor, já faz tanto tempo, mais de 2000 anos que ele prometeu e ainda não voltou, ainda não voltou. Calma, você nunca ouviu falar que quando se fala sobre a volta de Jesus, também se fala sobre um processo de tardança? Exatamente. Ah, mas pastor, começa falando que vai ser breve, tal, não sei o quê. Bom, vamos analisar. Vai ser breve para quem está morto. Quem está morto não sente o tempo passar. Ou seja, é igual ao sono. Você deitou à noite, mas quando você acordou de manhã, você não sentiu que você dormiu 8 horas. 8 horas passaram e você nem sentiu. Foi breve. Para quem está morto é muito breve. Para quem está vivo, tem que compreender que há um tempo de tardança. Primeiro, que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E segundo, que toda vez que a gente vê na palavra, a gente sabe que existe um tempo de tardança. Em Mateus 24, verso 48, a história dos 2 servos diz assim: o meu senhor tarde virá. Na parábola dos 2 talentos, em Mateus 24, 19, diz: o Senhor volta depois de muito tempo. Na parábola das 10 virgens, tardando o noivo, Mateus 25, verso 5. Lá em Mateus 24, verso 6, diz: guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Ou seja,
Está claro aqui um processo de tardância. Jesus volta em breve, muito breve para aqueles que estão mortos, breve sob a perspectiva do tempo dele, do modo dele contar o tempo, mas que existe em evidência um tempinho de tardança, sim, mas ele vai vir no tempo que ele programou. Não revelou o dia e nem a hora, mas ele está preparando algo muito especial e haja o que houver, meu irmão, por mais que você acredite que está havendo esse tempo de tardança, vale muito a pena esperar. Vale muito a pena esperar, porque ele está te preparando algo muito extraordinário para você. E ele disse que tem as chaves da morte e do inferno. Lembra lá da história de Lázaro? Depois de 4 dias ele foi ressuscitado pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Ei, quando ele vier, os mortos ressuscitarão, até aqueles que o traspassaram. O versículo 7 diz, esse grupo que traspassou Jesus, que Jesus levou Jesus à crucifixão, Jesus foi muito claro ao declarar, vocês verão o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Onde que está isso? Mateus 26, verso 64. Quem traspassou, quem conduziu Jesus Cristo para a morte, vai ressuscitar. E ele declarou no verso 8 que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É, meu irmão. Então você está vendo aqui que João declara no verso 9 que ele é o nosso companheiro de tribulação no reino e na perseverança. João sabe o que é sofrer, mas todo sofrimento aqui não significa nada em relação ao que está por vir em nome de Jesus Cristo. E aí João viu tanta perseguição passar, a perseguição do Domiciano de 81 ao ano 96, a perseguição lá com seu Tônio e com tanta gente, tantos imperadores jogando tanta gente para ser devorado pelos leões, para ser crucificado, para ser decapitado, queimado. O próprio João foi parar no caldeirão de azeite fervendo, Paulo foi decapitado, preso, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Ei, sofrimento, mas nada se compara à glória que está por vir em nome de Jesus Cristo. Aí declara-se o dia do Senhor. Nós vamos estudar o dia do Senhor um pouco mais adiante, no capítulo 7, no capítulo 14 também, sobre o selo de Deus, e do versículo 12 até o versículo 20. João viu Jesus do jeito que Jesus vai voltar, nas nuvens do céu com poder e grande glória, o Jesus glorificado. A linguagem é impressionista, pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, o Jesus todo-poderoso. Não é simplesmente um cordeiro levado ao matadouro como ovelha muda. Não, agora ele vem como leão da tribo de Judá também. Vem rugindo e pisando na cabeça da serpente, mostrando de fato que ele veio para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, coisas que a gente vai ver no capítulo 19 com um pouco mais de detalhe. Ele está no meio das 7 estrelas, que são os 7 anjos, e está no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Jesus está com a sua igreja. Você é a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Ele está com a gente. Aquele que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama, que em seu sangue nos libertou dos pecados, aquele Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que transmite-nos a mensagem de graça e paz. Ele está com a gente hoje. Nele a gente pode confiar. Entregue-se nas mãos de Deus e vem viajar comigo nas páginas do Apocalipse, porque é uma viagem extraordinária. A gente descobre que nós somos amados de Deus. Os seres mais importantes que Deus tem em todo o universo. Eu e você. E por isso Ele vai nos resgatar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Entregue-se nas mãos de Deus. Pai eterno, obrigado pelo estudo do capítulo 1 e por tanta coisa que vai vir adiante em nome de Jesus.